Olá, turminha! Hoje é dia de uma importante aula de história para você. Tá? Hoje nós vamos falar sobre as reformas religiosas. Imagina que agora o homem da Europa está passando por um momento em que as ideias humanistas estão povoando o mundo dele. Né? Esse mundo do homem europeu está sendo sacudido pelas ideias humanistas, pelas ideias do Renascimento, e eles começam a questionar muita coisa que era feita pela Igreja Católica. Eles começam a questionar, por exemplo, por que eles não podiam ser salvos apenas pela fé. Eles começam a questionar também por que eles tinham que fazer alguns sacrifícios, né? Algumas questões que eram cobradas deste homem para que ele vivesse de tal forma ou de tal modo, sendo que alguns dos seus líderes não faziam isso. Tá? Então nós vamos ter aí essas grandes mudanças no mundo europeu. Tá? E aí, por conta dessas grandes mudanças, nós vamos ter agora a influência, tá, de homens, né, como Erasmo de Roterdã, que foi aí um grande pensador. E o Erasmo de Roterdã, ele vai, por exemplo, começar a colocar aí as ideias, né? Dependia que a fé poderia se revelar de maneira mais simples por meio da interpretação direta da Bíblia. Então, o Erasmo de Roterdã defendia que as pessoas deveriam ter direito de interpretar a Bíblia do seu modo, tá? Então, esse pensamento do Erasmo de Roterdã começou a permear a vida das pessoas no mundo europeu, tá? E aí vai ter um outro homem também que vai ser muito importante, um alemão chamado Johannes Gutenberg. O Johannes Gutenberg, ele vai ser o cara que ele vai inventar a prensa hidráulica, tá? Ele vai inventar uma tipografia móvel, tá? Pensa que a tipografia aí é a avô do teclado. Tá? Então ele vai inventar essa forma de se imprimir textos muito mais fácil. Então, o primeiro livro que ele vai traduzir para o alemão vai ser a Bíblia Sagrada. E aí agora as pessoas poderiam ter um exemplar da Bíblia, ou pelo menos alguns versos ou pedaços da Bíblia para ler. E como as pessoas começam a ficar muito curiosas sobre os pensamentos religiosos, ou talvez até querendo encontrar uma maneira de entender melhor o pensamento e a fé, eles vão procurar esse conhecimento. E esse conhecimento vai mudar a vida dessas pessoas, porque elas vão começar a questionar o modo que eles viviam a fé cristã, né? Ou como eles viviam, por exemplo, o seu modo de vida. Né? Eles vão começar a questionar porque o modo de vida deles é daquele jeito, já que a Bíblia diz outra coisa. Eles vão querer começar a viver do jeito que a Bíblia diz que tinha que ser para viver. Né? Eles vão procurar mudar agora o seu mundo. E isso vai ser um rebuliço na vida das pessoas. Vai começar aos poucos uma reforma no seu modo de pensar, no modo de pensar da igreja, tá? Ou no modo de pensar das pessoas que viviam na igreja, tá? E aí vai aparecer aí o nosso grande Martinho Lutero. Martinho Lutero vai ser um grande personagem dessa reforma, porque o Martinho Lutero, ele vai ser professor na cidade de Wittenberg, tá? Ele vai começar agora a ensinar os seus discípulos, aos seus alunos, que todo mundo que estudava naquela época estudava na igreja, tá? A igreja era a única detentora do conhecimento. Era o único lugar onde tinham escolas, então todo mundo que estudava na igreja, principalmente aqueles que eram de famílias de bem-nascidos, ou aqueles que tinham condições de pagar pela escola. E o Martinho Lutero, ele vai se converter ao catolicismo, né? Porque o desejo dele era ser advogado primeiro, mas depois ele decide seguir a fé e ele vai se tornar um padre. E aí ele vai começar a fazer alguns questionamentos, né? Porque ele vai ver algumas corrupções dentro da igreja, coisas que foram corrompidas, dogmas que foram corrompidas, doutrinas que foram corrompidas. E ele vai começar a dizer, não é assim, isso daqui está errado. Por exemplo, a questão de se pagar pelo perdão, tá? Ou pagar pelas indulgências. O cara ia lá, pecava,
fazia o que era errado, depois ele ia lá na igreja e pagava pelo seu perdão e recebia o perdão mediante um pagamento de uma oferta. E aí esse cara se sentia muito livre para pecar de novo depois, porque ele tinha dinheiro para pagar toda vez que ele pecava. Tá? Não havia arrependimento, havia um pagamento pelo pecado. E o Martinho Lutero vai ver isso como uma corrupção e ele vai começar a questionar. Outra coisa, a igreja antiga, ela vendia pedacinhos do céu, tá? Isso não era a igreja, tá, gente? Desculpa aí. Eram algumas pessoas corruptas que vendiam pedacinhos do céu. Então aí o cara vai dizer assim, eu quero um lugar para viver no céu, vou comprar minha parte do céu, aí pelo menos eu posso fazer o que eu quiser aqui, porque já tem um lugarzinho no céu, né? E a pessoa achava que ela tinha comprado um pedacinho do céu para ela. E estava sendo, claro, enganada, né? Só para você ter uma ideia de como essas coisas aconteciam. Por exemplo, já contei para os meus alunos e poderia acontecer o seguinte: o pai está morrendo e ele decide doar todos os bens que ele tinha para a Igreja Católica. Casa, fazendas, tudo que ele tinha. Aí ele fazia essa doação por escrito, é claro, e aí vinha lá um juiz ou um advogado e expulsava a família inteira da casa. E os filhos ficavam sem nada, porque aquele cara egoísta decidiu comprar um pedacinho do céu para ele, dando tudo que ele tinha para a igreja. A igreja aceitava isso? Claro, os líderes corruptos aceitavam e deixavam aquela família na pobreza, tá? Ainda diziam que Deus queria assim, tá? Que aquela pessoa estava vendo aquilo porque Deus queria assim. Tem um filme, O Físico, assistam, O Físico, tá? Até um tempo desse estava na Netflix. Lá ele mostra como era a vivência das pessoas na Idade Média, tá? Como elas viviam ruins e como, por exemplo, até a medicina era perseguida pela igreja, porque eles diziam que a medicina era coisa do diabo, porque ninguém poderia mexer no corpo das pessoas. O médico nunca poderia curar, porque quem curava era Deus. Então, se nós vivêssemos hoje ainda no mesmo estilo que viveu a Idade Média, as pessoas todas seriam morrido de Covid porque seria pecado você ir atrás de um médico para se curar. Pensa muito bem nisso aí, para você não andar enganado atrás de falsos líderes, tá? Tudo você tem que investigar à luz da razão, do pensamento e à luz da Bíblia, claro. Se você é cristão, você tem que saber interpretar a Bíblia. E se você, em qualquer religião que você estiver, você tem que saber interpretar aquilo que estão te pedindo, tá? Por exemplo, se o teu líder te pede para pular de uma ponte, você vai pular? Não, porque Deus não mandou você pular de pontes. Não é isso? Você tem que pensar muito bem. Você tem que começar a usar o seu pensamento aí para você não fazer coisas erradas também. O Martinho Lutero, então, vai agora, com seus estudos, criar 95 teses de como na cabeça dele deveria ser a igreja. Ele vai fazer um documento e vai afixar na frente da igreja, na porta da igreja de Wittenberg, que era a igreja que ele fazia parte. Tá? Ele vai fixar lá e os líderes da igreja não vão gostar muito dessa ideia. Mas os príncipes alemães vão estar de olho. E os príncipes também vão começar a estudar e questionar e dizer assim, Martinho Lutero tem razão. Por que a gente paga dízimo e oferta para Roma se os romanos não têm nada a ver com os alemães? Se os italianos não têm nada a ver com os alemães? Então a gente vai deixar de pagar esse dízimo e vamos fazer a nossa igreja aqui na Alemanha. E aí a igreja alemã vai cortar as relações com a igreja católica de Roma, né? Vai deixar de querer receber as indulgências. Por exemplo, numa dessas indulgências, haviam 3 igrejas na Europa que diziam ter a cabeça de João Batista. 3 igrejas. Uma delas era na Alemanha, tá? E aí as 3 igrejas diziam que as cabeças que estavam lá, as 3 cabeças, eram as cabeças verdadeiras. João Batista tinha 3 cabeças? Não, né, gente? Imagina quanto prego da cruz foi vendido. Tem um historiador, eu acho que até o Martinho Lutero mesmo que falou, que se todos os pregos que venderam como pregos da cruz na Europa fossem pregos, daria para selar todos os cavalos da Europa, daria para pregar os cascos dos cavalos lá, né? A barrinha de ferro no casco dos cavalos da Europa inteira. Porque todo mundo dizia que tinha ali um cravo ou um prego da cruz
de Jesus. Imagina só como não vender e lascas de madeira dizendo que eram madeiras da cruz de Jesus. E as pessoas compravam isso como se fosse a mais pura verdade, tá? Isso é muito sério. Vender coisas para você dizendo que são coisas que curam e essas coisas não serem verdades, tá? Eu sei que você pode até ter fé e comprar e fazer por fé, mas tem algumas coisas que é melhor você buscar em Deus primeiro e você manter a sua mente sã para você não fazer besteira. Por exemplo, olha uma fake news aí. Dizer para você, por exemplo, que até vi na TV, né? Que o chá do abacate cura Covid. Aí você vai lá e compra o abacate, faz o chá, toma e não acontece nada, tá? Então precisa ter base científica. Muita coisa nessa vida tem que ter base científica. Você tem que ver, ouvir e você tem que pesquisar. Usar o modo empírico. Lembra lá das nossas últimas aulas, o modo empírico, aula de humanismo? Você precisa fazer os testes para saber se aquilo é verdade. Olha, quando eu dou aula de história para vocês, eu dou aula embasado naquilo que já foi descoberto por outros historiadores. Eu não estou falando coisa da minha cabeça. Não estou falando coisa que eu estou inventando aqui. Eu fui ler nos livros de história, fui ver se era verdade, para depois contar para vocês, ok? Então você tem que ser da mesma forma. Você não pode ficar com fake news aí, tá? Muito cuidado com fake news. Desde muito tempo eu já conto fake news para as pessoas, tá? E aí nós vamos ter a reforma protestante na Alemanha. Da Alemanha vai sair também um outro cara chamado João Calvino. E João Calvino vai fundar uma outra religião chamada Calvinismo. A primeira religião que vai quebrar com a Igreja Católica vai ser a Reforma Protestante, com seus protestantes, também chamado de luteranos. Tá? Então, a primeira quebra com a Igreja Católica aí vai ser o luteranismo. Anota essa palavra, luteranismo. O segundo vão ser os calvinistas. Então vai vir o calvinismo. O João Calvino dizia que todo mundo tinha um destino que foi traçado por Deus, tá? Aí é claro que o João Calvino vai um pouquinho confirmar aquilo que a Igreja Católica já dizia. Então, para o João Calvino, todo mundo está destinado por Deus para alguma coisa. Tipo, se você nasceu pobre na zona leste de Manaus, é porque Deus quis assim, tá? E aí algumas pessoas ficaram firmadas nisso, tá? Quebrava um pouquinho daquilo que a Igreja Católica dizia, quebrava, né? Mas o calvinismo vai ser uma outra forma de interpretar a Bíblia, tá? Os calvinistas acreditam na predestinação, que todo mundo foi predestinado por Deus para alguma coisa na Terra e que você está vivendo uma vida predestinado a ser alguém ou não, tá? Isso é o calvinismo. Mas ele também vai fazer uma quebra na Igreja Católica, porque a partir de agora as pessoas não vão mais acreditar naquilo que a Igreja diz, algumas pessoas, e vão seguir o calvinismo. Uma outra igreja que vai surgir aí, essa outra quebra vai ser muito conhecida na história, vai ser a quebra do anglicanismo que vai acontecer na Inglaterra. O anglicanismo vai ser uma nova religião que vai surgir na Inglaterra, isso por conta do nosso amigo Henrique VIII. O Henrique VIII era o rei da Inglaterra na época. Ele queria se separar da sua esposa, porque sua esposa, ele achava que a sua esposa Catarina de Aragão não podia lhe dar filhos. Na verdade, quem não fazia filhos homens era ele, tá? E aí ele achava que isso era culpa da Catarina de Aragão, por ele só ter tido filhas mulheres. E aí ele vai achar que por isso ele tem que acabar com esse casamento para se casar com outra mulher. E ele decide se divorciar. Isso era algo que não era e não é aceito até hoje pelas igrejas cristãs. Divórcio, fim de casamento, não é aceito, tá? Mas as pessoas se divorciam, né? Você mesmo pode ser filho de alguém que é divorciado, né? Ou pode estar vivendo, seu papai mora num lugar, sua mamãe mora em outro, se divorciaram e estão vivendo bem, graças a Deus, tá? Mas para a igreja, antigamente, em algumas igrejas ainda hoje, é proibido se divorciar, tá? É pecado, é considerado um pecado quase sem perdão se divorciar de alguém com quem você se casou, tá? E aí o Henrique vai decidir, já que eu não posso me divorciar na Igreja Católica, eu vou fazer minha própria igreja
eu vou ser líder dessa igreja e eu vou me divorciar e vou me casar com Ana Bolena. E ele vai se casar umas 7 vezes depois mais, tá? E aí ele vai fundar a igreja anglicana também, quebrando com a igreja romana, católica romana, decidindo não ficar mais debaixo do catolicismo, tá? Então nós já temos 3, tá? Vamos lá? Primeiro, luteranos. Segundo, calvinistas. Terceiro, anglicanos. Essas 3 vão ser as 3 mais conhecidas, tá? É claro que nós vamos ter também a religião dos Zuglianismo, tá? Zuglianismo, tá? O Zúglio vai ser também um outro padre católico que vai quebrar com a Igreja Católica. A doutrina que o Zúglio vai dizer é que ele é contrário aos rituais católicos, como celebração de missa, culto às imagens dos santos, e afirmava que, além disso, a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Então, mais nada poderia ser escrito, nenhum outro livro pode ser considerado para os zuglianistas como livro sagrado, a não ser a Bíblia, a não ser a palavra de Deus, como ele vai chamar, tá? E ele vai querer, os zuglianistas, eles vão fazer um outro tipo de culto, tá? Tanto é que aí vai se mudando, né? Tanto é que você pode ver que o culto nas igrejas protestantes, pentecostais e na igreja católica atual são totalmente diferentes os modos de fazer culto, tá? As missas são diferentes, para você entender melhor, tá? Vai surgir também os anabatistas, tá? Que depois vão se tornar os batistas que nós conhecemos. Eles não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças. E até hoje algumas religiões também não aceitam, tá? Eu mesmo, eu fui me batizar quando eu tinha 13 anos. Isso porque eu pedi muito para o meu pai, e nós fomos com o nosso pastor na época. Eu pedi muito para ser batizado nas águas, porque na minha época só podia se batizar quando você inteirasse 18 anos, tá? Em algumas igrejas aqui em Manaus. Só se batizava com 18 anos. E eu já ouvi falar de igreja que só se batiza com 30. Quando a pessoa inteira 30 anos, tá? Já na igreja católica, a criança ser batizado quando se é criança, tá? E aí, os anabatistas vão dizer que eles não batizavam crianças porque a criança não tem conhecimento do que é pecado. Já o adulto, sim, a gente sabe o que é pecado, e o batismo seria um modo de você dizer que você não quer mais pecar e que você está se separando do pecado, ok? Então, eles começaram aí a mudar a vida das pessoas, tá? E aí nós vamos ter essas religiões. Vamos lá, qual foi a primeira? Estou esperando que você responder, né? A primeira foi luteranismo, segunda calvinismo, terceiro anglicanismo, aí falamos um pouquinho do zuglianismo e depois dos anabatistas, tá? 5 formas de religiões protestantes que surgiram na Europa com as reformas religiosas, tá? Por conta disso vai vir o quê? A Igreja Católica vai dar um contra-ataque, vai vir a contra-reforma, tá? A contra-reforma vai dizer que essas pessoas são hereges e que eles não deveriam estar fazendo isso, tá? Que eles estão quebrando com as regras e sacramentos da Igreja, e eles vão começar agora a perseguir essas pessoas, tá? Martinho Lutero foi um que ele foi até mesmo condenado à morte. Ele só não foi morto porque na Alemanha os príncipes alemães vão esconder ele, tá? Então vai ter um concílio chamado Concílio de Trento, tá? O tema central eram críticas ao Martinho Lutero, tá? O concílio decidiu que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela igreja, porém sem serem vendidas. A igreja agora poderia perdoar, continuar perdoando as pessoas, mas sem cobrar indulgências. Tanto é que até hoje você se confessa na igreja católica. As pessoas que são católicas, elas vão na igreja católica se confessar para receber perdão, tá? Enquanto nas igrejas evangélicas é diferente. Você não precisa ir se confessar, tá? Você pede perdão a Deus se você cometeu algum pecado, pensando que ninguém pode dizer que não é pecador, tá? Nós fazemos coisas conforme a nossa vontade aí, e nós já nascemos nesse mundo, e aí, claro que existem as diferenças religiosas, tá?
vai ser fundada então, nessa época do Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, que vocês vão conhecer mais tarde na história como os jesuítas. Jesuítas, eles eram treinados pela Igreja Católica para serem os soldados de Deus. Tá? Eles até aprendiam a usar armas como arco e flecha e espadas. Aprendiam a cavalgar para serem cavaleiros e eles eram conhecidos como soldados de Deus. Tá? Os jesuítas. Eles eram da ala mais rígida da Igreja Católica. Por exemplo, um jesuíta muito famoso que talvez você tenha conhecido ou não, que você pode não ter ouvido falar da história dele, foi o nosso último Papa antes do Francisco, tá? Bento XVI, ele é um jesuíta, tá? Ele é dessa ala dos jesuítas, tá? Tanto é que quando ele foi eleito como Papa, né, há uns 10 anos atrás aí, as pessoas ficaram assim muito temerosas de que mudanças ele ia fazer na Igreja Católica, porque ele é essa ala mais dura da Igreja Católica, tá? Até recomendo a vocês, tem um filme na Netflix que mostra os dois papas, o nome do filme é Dois Papas. É muito bom de assistir, quem gosta de assistir filme, para entender um pouquinho da história das pessoas, você vai gostar muito. A história do Ratzinger, ou do Bento XVI, e do Papa Francisco, que é o nosso Papa atual, tá? Papa da Igreja Católica na atualidade, tá? E a história deles é muito bonita. Então, assiste lá depois para você fazer seus comentários depois, tá? Isso tudo você pode aprender, já que você está aprendendo história. Ah, também tem um filme sobre Martinho Lutero, procura. Tá? O nome do filme é Lutero. É muito bom mesmo, assistam. Vocês vão gostar muito, tá? Então você vai ter agora a Contra-Reforma e a Inquisição acontecendo, tá? A Inquisição Católica, por exemplo, ela vai torturar muitas pessoas, tá? Por exemplo, se a igreja achasse que você era protestante, que você estava falando mal da Igreja Católica, você era considerado um herege, que você era condenado à morte, ou à morte na fogueira, ou à morte por enforcamento, ou decapitação, tá? Então vai ter lugares, por exemplo, na França, a maioria das pessoas eram decapitadas nas guilhotinas, tá? Em alguns lugares da Espanha, por exemplo, você poderia ser enforcado. E em alguns outros lugares você poderia ser morto na fogueira da Inquisição. Livros, por exemplo, livros que eram considerados livros ruins, que não podiam ser lidos, que eram considerados livros apócrifos ou livros satânicos, eles eram queimados em fogueira em praça pública. Por exemplo, você mandar fazer uma pintura de você mesmo, né, e botar na sua parede uma foto sua, poderia ser considerado um pecado e essa foto deveria ser queimada, tá? E fora as pessoas que eram torturadas de várias formas. Tem um vídeo no YouTube chamado Máquinas Mortais Inquisição, ou Máquinas Mortais Hereges e Bruxas. Não sei se eu posso recomendá-los para assistir, mas é muito bom o documentário que mostra as principais formas que eles utilizavam para torturar as pessoas, né? Mas se você já é adulto aí, seus pais, se você não é criança e você já é adulto, ou assista com seus pais, converse com seus pais e chame eles para assistir com você, tá? Para você ver como eram essas máquinas mortais, tá? Dessa época da Inquisição, como é que eles utilizavam, tá? E aí, o Tribunal do Santo Ofício poderia condenar uma pessoa. Até conta assim, a título de... porque as mulheres eram muito perseguidas nessa época também, tá? Imagina lá que você decidiu ir na casa de uma amiga e aí você estava com dor de cabeça e essa tua amiga te deu um chá e a dor de cabeça passou. Aí você fica encasquetado porque ela me deu um chá e a dor de cabeça passou. Ah, deve ser bruxa, né? E a maioria de muitas mulheres foram perseguidas, acusadas de bruxaria. Ah, uma história engraçada. Se você tivesse um gato preto morando na sua casa, ou até um gato mesmo, os gatos eles eram considerados animais místicos ou animais mágicos em alguns lugares da Europa. Aí se você tivesse um gato, imagina um gato preto, você poderia ser morto pela Inquisição porque você tinha um gato, tá? É muito interessante isso. Só curiosidade.
Então, as reformas, elas foram muito importantes, reformas religiosas, porque elas vão agora dar acesso a muitas pessoas ao conhecimento. Por exemplo, o cara agora vai se interessar em aprender a ler, para ele ler a Bíblia. Então, quanto mais pessoas com conhecimento você tem, mais uma sociedade prospera, tá? Por isso que você tem que estudar, para fazer o Brasil se tornar um país grande, tá? Você tem que estudar para fazer a sua nação ficar uma nação melhor. Então deixa de preguiça e vai estudar, tá? Para você se tornar alguém na vida e você melhorar a sua geografia, seu bairro, sua cidade e até mesmo seu país. Amo vocês, estou com muita saudade. Beijo!